Boa tarde, hoje estamos aqui com mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia e hoje com um convidado mega especial que eu lacei, eu catei o doutorizando no laço. Fizemos um programa especial para realmente tê-lo aqui conosco, essa presença ilustre. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço o convite. Desculpa se eu não consegui te atender antes pelo corre-corre, mas é um prazer estar aqui e tentar fornecer alguma informação de qualidade para a população. Sensacional. E não esqueçam, pessoal, ó, estamos ao vivo no Facebook, na rádio, no YouTube, no Instagram e no aplicativo da Rádio Pôr do Sol, além das duas televisões, 51 Pixelnet e 115 Varzanet. Então, ó, tem que acompanhar. E antes da gente começar aqui, né, o nosso bate-papo com o Dr. Isandro, quero mandar um beijão especial para os meus amigos aqui que estão sempre apoiando Força Jovem nos nossos projetos, na nossa caminhada, o Briso, o Dircélio, o Luiz, o Cal, o Vlad. Nós estamos juntos aqui, isso é muito importante, né? Essa parceria que acaba deixando as nossas ações melhores, né? Quero contar para vocês que nós temos o projeto do Chute de Esperança, que vamos começar semana que vem. Um jovem nosso atleta do Chute de Esperança vai estar fazendo um campeonato junto com a Academia do Palmeiras aqui de Jundiaí. Depois eu conto detalhes para o senhor, doutor, sensacional. Então, gente, é isso, tá? E vamos hoje num tema muito difícil, né? Num tema que eu acho que até assusta, né, doutor? Que é o câncer. Essa palavra já, ela vem carregada, né? Quando você fala câncer, que você lê você vê na biópsia ali, nossa, aquilo já deixa a gente, né, um adenocarcinoma, meu Deus, a gente fica assustado. E como que nós estamos nesse momento, doutor? Então, Adriana, a questão do câncer, a ciência tem avançado bastante, né, em termos do armamentário de diagnóstico e também de tratamento da doença, mas o câncer continua sendo realmente um grande problema de saúde pública. Porque o que a gente tem observado? Que o aumento da população e o envelhecimento da população... Ai, doutor, deixa eu colocar, esqueci de colocar o microfone no doutor. Doutor, perdoa. Deixa eu só... Gente, falha nossa da Adriana Áurea aqui, ó. Pronto, esse aqui também. Esse. Pronto. Então, como eu estava falando, o aumento da população em termos numéricos, como também o envelhecimento da população, enseja um aumento na incidência do câncer. É uma doença realmente que existe desde que o homem existe, né? E que a gente procura estudar cada vez mais para ter conhecimento, para tentar detectá-la precocemente e evitar o seu aparecimento, mas que infelizmente ela tem apresentado realmente uma expansão em termos numéricos da população mundial. E também um aumento na incidência nas pessoas mais jovens. Porque o que a gente tem de conhecimento clássico? Que o câncer ele é tanto mais frequente quanto maior é a idade da população. Por quê? Você sofre ao longo da tua vida uma série de exposições a fatores e as suas células sofrem mutações genéticas como consequência dessas exposições. E essas mutações sucessivas fazem com que você, ao longo do tempo, ofereça condições para o aparecimento dessa doença. O câncer, ele não é uma doença simples. A gente brinca e fala que câncer não é para quem quer, para quem pode. Por quê? Você, como uma queda de um avião, você não tem o câncer consequência de um único evento celular. Ele é consequência de uma sequência de eventos celulares que tiram da célula a capacidade de autocontrole. E ela passa a se multiplicar, a formar nódulos e, além disso, sair do local onde está e ir para locais distantes, formar novos tumores, que são as metástases. Isso acontece, então, como eu te falei, por uma série de eventos celulares. A célula é quando a gente estuda a célula, eu sempre fiquei muito admirado como que uma coisa tão pequena, ela beira a perfeição em termos de funcionamento e de autocontrole. A célula é capaz de se suicidar, chama de apoptose, quando ela percebe que ela perdeu o controle sobre si mesma. Então ela tem uma série de mecanismos... Nossa, doutor! Isso é a célula do câncer? A célula do corpo, de uma forma geral. De uma forma geral. Toda célula. Então, se ela perdeu o autocontrole com relação à sua capacidade de se dividir, de corrigir uma falha do tecido por um corte,
ela é programada para se exterminar, chama de apoptose. Isso acontece através do controle de vários genes dentro do núcleo da célula que controlam, que percebem que isso e pedem para a célula, agora você se suicida que você não dá mais certo. Então, além disso, você tem o próprio sistema imunológico que percebe a célula como diferente e a destrói. Tá, então se tem tudo isso, por que o câncer existe? Porque a própria célula, muitas vezes, perde esses elementos de autocontrole, cria condições para camuflar diante do sistema imunológico e escapa a essa defesa, a essa autodefesa. Então, quando essa série de mecanismos deixam de funcionar, a célula cria autonomia, escondida do sistema imunológico, e ela começa a se proliferar e formar o câncer. Então, o câncer, na verdade, o que é? Qualquer tecido do corpo pode formar um câncer. Então, nada mais é do que a capacidade da célula de se dividir de uma forma descontrolada e de sair dali para outros locais, formando novos tumores. E não tem sintoma, né, doutor? Não tem um sintoma. A hora que o sintoma já vem, Exatamente. Isso que você falou é super importante. As pessoas falam, doutor, estou com um carocinho aqui, mas eu acho que não é câncer, porque eu não sinto nada. Não. O ideal do câncer é ser descoberto na fase que a gente chama de pré-clínica, justamente a fase em que você não tem sinais nem sintomas da doença. Quando você tem, isso quer dizer que ele já criou um certo volume, dentro de você já tem uma certa dimensão a ponto de dar sintomas, e aí a chance de cura já cai. Por isso que a gente fala tanto, e é um recado que eu vou passar para a população, baseado justamente no gancho que você deu aí no começo, de falar para a população o que é importante para evitar chegar a essa situação do câncer sintomático, que é a questão dos exames preventivos e do culto a hábitos de vida saudáveis e a evitar determinadas coisas que lesam o tecido de uma forma geral, em diversos setores, em diversos órgãos, esôfago, boca, bexiga, e podem promover o aparecimento do câncer. Então, assim, o câncer, para você ter ideia, ele era considerado a terceira causa, a primeira causa de morte é o trauma, de uma forma geral é o acidente, é o trauma. Depois vinham as doenças cardiovasculares. Hoje o câncer ocupou o lugar das doenças cardiovasculares. Primeiro lugar de então, morte. Em vários locais do país ele já é o primeiro fora o trauma, que não é uma Fala doença. sério, gente. Fala sério. Tem que cuidar, tem que fazer check-up, tem que ir atrás. E é isso que eu acho, doutor. Às vezes a gente tem a ignorância, né? Porque eu falo que a ignorância, ela é inimiga da gente. Exato. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A gente acaba sendo ignorante, não tendo o conhecimento e acaba deixando passar. Exato. Por exemplo, e eu percebo, a mulher já é mais fácil. Então, por exemplo, câncer de mama. A mulher ela faz o autoexame, ótimo. Mas para o homem é mais difícil. Para o homem é mais difícil. E eu acho que tem um tabu muito grande com o homem que eu fico chocada. Exato. É um tabu, um preconceito. Ah, eu não vou porque eu não preciso. Ai, não vou fazer exame de toque, não vou. Doutor, Exato. nós estamos... É 2025. Né? Como fazer mudar isso? Como a gente pode mudar? Porque eu vejo quantas pessoas foram salvas por um exame simples, uma colonoscopia, tirou-se um câncer, não precisou nem de químio, nem de rato, meu marido. Então, e se não tivesse feito? Exatamente. Então, o que acontece? Isso é uma questão de educação e você sabe que mudança de hábitos e eliminar preconceitos e tabus é uma coisa muito complexa, depende muito de conscientização, de educar a criança desde a fase escolar sobre a importância disso, procurar eliminar esses tabus e fazer o que você está fazendo, conscientizando a população, chamando a atenção, falando hoje, falando amanhã, repetindo. Isso para os mais velhos ainda é mais difícil, mas para os que vão chegando, para os que vão crescendo, já vão criando essa cultura do autocuidado e a gente torce que isso com o tempo venha melhorar. Nossa, o senhor falou uma coisa extremamente importante nas escolas, né? A conscientização do momento do cuidado, da saúde na escola. Isso nós não temos. Nós não temos. Infelizmente não ainda temos. não. Isso nós não temos. A gente tem tantas preocupações em deixar a criança compreender certas coisas e uma coisa tão importante a gente não está vendo. Muita coisa a gente devia ter na escola e não tem, né? Exatamente. Essa é uma delas. E doutor, e o sentimento?
Por exemplo, se fala muito que às vezes a mágoa, a tristeza, o rancor, alguns sentimentos fazem com que essas células, né, se proliferem, realmente causam o câncer. Olha só, existem estudos, os estudos até hoje nunca mostraram que, por exemplo, a condição que é também bastante frequente hoje, né, nós temos problemas, que é a depressão, né, que isso precipita o aparecimento de câncer. Não há provas disso. Mas o que precipita? Exato. Mas o que acontece? Isso nós observamos já por diversas vezes. Pessoas que têm... O câncer é uma doença tão complexa que o que acontece? Muitas vezes você tem a doença, tratou, e você passa anos sem ela. Alguns tumores têm mais esse perfil de comportamento. Diante de um fato que te leva a uma depressão imunológica, e a tristeza prolongada leva a uma depressão imunológica, isso é fato, você observa o reaparecimento dessa doença numa pessoa que estava há anos sem isso. Eu cito sempre o exemplo quando eu dou aula. Quando eu estava em formação no Hospital C. Camargo, a irmã do chefe do departamento de cirurgia oncoginecológica passou conosco, uma senhora, que havia tratado um câncer de mama há 20 anos. E aí, de repente, ela apresentou água no pulmão, derrame pleural, água no pulmão para entender, de uma forma mais fácil. E nós pesquisamos isso aí, fizemos biópsia da pleura e tudo mais, e veio o quê? Metástase e câncer da mama. E o curioso, a senhora teve algum problema emocional? Falou, meu filho faleceu há 6 meses de acidente de automóvel. Nossa. Ou seja, o que a gente conclui? Isso é uma coisa que a ciência vai aprendendo com o tempo. Que você muitas vezes entra em equilíbrio com a doença, o teu sistema imunológico consegue controlá-la ao longo de anos, e por alguma razão ele perde esse controle. Depressão imunológica ou doenças crônicas subjetivas, como por exemplo AIDS, pode levar também, por isso que é mais frequente o câncer na pessoa com AIDS descontrolada. O que acontece? Essa doença reacende, recidiva, que a gente fala. Né? Então, a questão da tristeza por si só, ela não leva ao aparecimento do câncer, mas ela pode, em algum momento, se ela for crônica, levar a um comprometimento da tua imunidade, e qualquer doença na imunidade mais baixa, ela sim, mais. Sim, qualquer doença. Qualquer doença. E o câncer, ele é genético? Ele é hereditário? Nós temos várias doenças, vários tipos de câncer. Quando eu falo várias doenças, porque assim, o câncer, que eu falo que é câncer de uma forma geral, ele é tão complexo, tão cheio de aspectos, que na verdade são várias doenças que são reunidas num só nome. Mas nós temos o câncer com uma origem genética, vários tipos de câncer têm isso, e temos o câncer que não é genético. A maioria dos cânceres, felizmente, são os chamados não genéticos. A maioria, doutor? Maioria. Olha só. A maioria. Nossa, então, para você ter ideia, por exemplo, o câncer da mama ligado à genética é de 3 a 5%. No cólon, em torno de 2 a 5%. Olha! Então, assim, não, a maioria é o esporádico. Você tem o genético e o esporádico. A maioria está realmente ligada ao envelhecimento e é do tipo esporádico. Então, se você pergunta, doutor, eu tive isso, meu filho vai ter? A chance de ter é muito pequena, como eu te falei, é muito pequena. Então, você tem, por exemplo, no câncer de cólon e reto, a presença de algumas síndromes que levam ao aparecimento da doença, principalmente após os 20 anos de idade. Os mais conhecidos dele, já na parte genética, são o HNPCC, que é uma sigla inglesa que quer dizer câncer humano não associado à polipose. E tem o FAP, que é o familiar adenopolipose, ou polipose adenomatosa familiar, que é o câncer colônico associado à polipose. Então você tem o que tem polipose e o que não tem polipose. Esses dois tipos de cânceres do colo e reto estão associados a uma mutação genética que a pessoa herda dos pais ao nascer. Então tem que ficar atento. Então tem que ficar atento. Como que você reconhece? O que tem polipose é muito fácil. Você faz uma colonoscopia, normalmente já existe o histórico de câncer na família. Minha mãe teve, meu tio teve,
Meu irmão teve. Faz uma colonoscopia. Está lá cheio de pólipo. Bom, E então, esse pólipo, ele pode não ser um câncer agora, mas ele pode se tornar. exatamente. Então, esses pólipos que a pessoa tem, e já começa aos 17 anos, aos 15 anos, já tem pólipo, eles são um sinal de que você vai ter câncer. Após os 40 anos, praticamente 100% já vão ter. Então, nesse Gente, caso... presta atenção. Olha, fala sério aqui. Quem tem, doutor, está falando pra gente ficar atento e colonoscopia, doutor. Colonoscopia. Repeat, please. Por favor, doutor, porque isso é muito importante, gente. Não tem como fugir da colonoscopia. Quando tem a polipose é fácil, porque você tem o pólipo está dizendo estou aqui. E você passa o colonoscópio e vê lá aquele monte de bolinha pendurada na mucosa do colo. É fácil. Então, o que a gente faz? A gente faz a retirada do colo e do reto de pessoas a partir dos 20 anos de idade. E elas ficam com ileostomia definitiva, com a bolsinha. Né? Mas se livra da possibilidade do câncer coloretal. O que não tem a polipose, que é o tal do HNPCC, câncer coloretal não associado à polipose, esse não mostra nada. Nossa. Você faz a colonoscopia, está lá, perfeito. Você só sabe isso por quê? Por histórico familiar. Meus pais tiveram, minha mãe teve, meu irmão teve. Você faz, não tem nada, mas você faz o teste genético e descobre que a pessoa tem um gene mutado. Mas aí como é que é, doutor? A pessoa vai ficar com aquela bolsinha de colostomia que fala? A questão da cirurgia para câncer coloretal, ela envolve muitas vezes a necessidade do uso da bolsa coletora, na bolsa de colostomia ou de ileostomia, dependendo do segmento do intestino que é colocado para fora. Por o resto da vida? Nessa que eu falei, que você tem a predisposição ao câncer associada à polipose e tira-se todo o colo e reto, necessariamente o uso da bolsinha. Em algumas situações onde, felizmente isso acontece com certa frequência, o reto é poupado dos pólipos. Você vê o intestino grosso cheio de pólipo e o reto com um ou outro pólipo. A gente não tira o reto, Aí dá para emendar. tira os pólipos e religa. Então essa pessoa fica sem o intestino grosso, mas mantém o reto e não fica com a bolsinha. Se o reto tiver muito pólipo, não dá para preservar. E às vezes o paciente insiste em querer preservar e desenvolve câncer no reto. Eu já fiz mais de uma cirurgia com paciente com câncer no reto. Mas não quis tirar, doutor. Eu falei que ia fazer colonoscopia, aí faz uma vez, duas, aí no terceiro ano já não vem mais. 4 anos, aí já vem. Não, e eu sou testemunho, doutor, e ele não quer saber. Todo ano tem que fazer. Se teve uma vez, não vai. Tem que ser realmente. Existe posso até falar daqui da periodicidade da realização desse exame, depende de condição para condição, mas tem que ficar atento. Gente, vai salvar a tua vida. Então você tem que fazer. Sim, doutor, uma outra coisa, meio que para desmistificar o assunto da dedada, enfim. Sim. É com dedo ou é com aparelho? Dedo. Ou como é que é? É assim, são duas condições. Vamos falar de câncer coloretal, vamos falar de câncer de próstata. Certo. Próstata envolve um exame digital. E você consegue perceber o tumor, em grande parte das vezes, só com o toque retal. Entendi. Então associa-se o toque retal. Quando você percebe alguma diferença ou o PSA está mais alto, você associa um ultrassom, também por via retal, para fazer a biópsia da próstata. Câncer coloretal envolve também o exame digital, mas esse não é o único método ou mais eficiente, porque o intestino grosso ele é desse tamanho. Entendi. Você toca, olha o tamanho do dedo. O resto, como que eu examino? Como que eu sei? Então, existe aí a questão do exame de sangue oculto nas fezes, porque sempre que você tem pólipo ou câncer, quando eu falo pólipo aqui, eu não estou me referindo a câncer, embora o pólipo possa cancerizar. E ele vai fazer isso com o tempo. Alguns tipos de pólipos, não. Mas a maioria, pólipo adenomatoso, tubular, túbulo viloso. Esses pólipos é como se fosse um cistozinho? Você imagina, pega um brócolis. Verruga. Tá. Um brócolis, ele não é... Aqui pega um talinho daquele, um cachinho daquele, e tira uma bolotinha. Parece aquilo ali. E ele vai crescendo, ele vira um brócolis inteiro mesmo. Entendi. É muito aí parecido tampa e com fecha brócolis. E aí ele vai crescendo, é molinho, macio, mas uma hora ele transforma em câncer e passa a formar uma ferida ulcerada e infiltrativa. E a hora que infiltra... Isso. Aí realmente é o câncer. E a maioria dos cânceres do colo e reto, eles iniciam num pólipo. Então a importância da colonoscopia. Entendi. Você pode descobrir, ainda na fase de pólipo, retirar e ficar livre de câncer. Entendi. Né? E uma pequena parte
que não está associado ao pólipo inicia já como um câncer sem estar associado ao pólipo. Felizmente, é um número menor. Então, a questão da bolsa do exame que você perguntou. Como que sabe? O toque retal ajuda no câncer do reto baixo, mas do reto médio, alto, do intestino grosso, tem que ser o exame de sangue oculto nas fezes, que ele detecta o quê? Sangue nas fezes. Existe sangue nas fezes em condições de normalidade? Não. Não. Se existe, alguma coisa está acontecendo. Certo. A principal causa, então, o que é? Lesão coloretal. É alguma Mas só a feridinha, lesão algum que causa, machucado. só essa lesão de câncer que causa o sangue, doutor? Não, uma série de outras coisas. Ah, tá. Por exemplo, se você tiver um ferimento na boca e sangrou, você deglutiu sangue, pode aparecer sangue nas fezes. Se você tiver uma úlcera no intestino, no duodeno, no estômago, você pode ter sangue nas fezes. Mas quando o sangue aparece, ele fala, tem alguma coisa normal. Tem alguma Vamos coisa que procurar. não está legal. O que acontece quando tem sangue nas fezes? Primeiro exame, colonoscopia. Não deu nada na coluna. Endoscopia. Já fiz. Exame no estômago, esôfago e duodeno, para saber se tem alguma coisa. Se não tem, ainda há possibilidade de lesões? Há, no intestino delgado. O intestino delgado é uma parte do meio, então é que fica entre o duodeno e o intestino grosso. Nossa. Qual que é o Os exames menos pior? É quando tá na ponta do que é reto. o menos pior. Do reto. Você está falando de câncer coloretal. Isso. Tá. Câncer coloretal, o que você tem? A maior parte dos cânceres do colo e reto estão no reto sigmoide, que é de 25 a 30 centímetros até o ânus. É a Caramba. parte final. A maioria, 70% ali. Uhum. E 30% distribuído no restante do intestino. Qual que é o pior em termos de Mais agressivo, assim. agressividade? Qualquer um deles pode ser mais agressivo. Não existe agressividade na dependência do local onde ele originou. Certo. A agressividade está relacionada à biologia do tumor. Então você tem tumores. Vou falar aqui o que eu falei. Eu atendi hoje uns 20 pacientes no São Vicente. Vou falar aqui o que eu falei hoje para paciente que perguntou se era grave ou não, como que eu sabia se era grave ou não. Quando eu falo, você tem um câncer no intestino, ele cresce rápido, ele é grave ou não? Eu falo, olha, no momento eu não consigo te dizer porque eu só tenho uma biópsia. A biópsia me identificou. O quê? Que é um câncer do intestino. É a mesma coisa de eu te falar, ó, aqui atrás da parede tem um felino. Você vai lá e mata o felino. Aí você fala, tá, mas um felino eu já te falei qual que é o animal? Não, só sei que é um felino. Se for um gato, eu vou lá, facinho, faço isso. E se for um leão? O câncer é a mesma coisa. Nossa. Quando eu falo que você tem um câncer do colo e do reto, Você eu não falo sabe que você tem... Não, você tem o câncer grau 1, que cresce muito lentamente, que dificilmente vai dar metástase em um intervalo curto de tempo. E tem um grau 3, tem um indiferenciado, que em 6 meses espalhou para todo lugar. Uhum. Nossa. Então, é diferente, muda. Então, a agressividade da doença depende da biologia da doença. E isso não está relacionado ao lugar. Mas, voltando à sua colocação, qual que é o pior deles em termos de tratamento? O que oferece mais complexidade técnica para tratar são os tumores do reto e não do intestino. É mesmo? Pela localização. Eu pensei que era o contrário. O reto é mais profundo na pelve. Aham. Ele não é um órgão solto dentro do abdômen como o cólon é. E quando você vai mexer com o reto, você acaba mexendo no homem com próstata, na mulher está do lado da vagina, do útero, do ovário. Vixe. Então, a estrutura já é um pouco mais complexa. E, no caso do reto, tem um grande porém. Nós dividimos o reto em 3 partes, superior, média e inferior. A inferior fica junto do esfíncter, da válvula que segura Da portinha. isso, da portinha, para Caramba. você entender. Que segura, que faz a contenção Aham. fecal, Uhum. que segura gás e fezes. Se estiver muito junto desse esfíncter, dessa válvula, eu não posso preservá-la. Eu tenho que tirar. Se eu preservar, pode ser que volte o câncer. Nossa. Então quem vai ter que ficar o quê? Com a bolsinha, com a colossal. Então, Não essa tem é a como, tipo, situação. reconstruir essa portinha, sei lá. Já se tentou de diversas vezes, inclusive a engenharia biomédica já criou esfíncteres artificiais, mas infelizmente ainda não acertaram a mão dessa peça. Então não funciona bem. Entendi. Tipo, tô com dor de barriga ou não. De tempos em tempos tem que ir lá abrir a torneirinha e... Exatamente, não tem como fazer. Caramba, Não tem como fazer. que tristeza. Entendi. Mas enfim, o que é importante deixar claro? Que se é ali, claro, a preferência, né, a opção seria por não ter. Mas se tiver e eu puder te curar deixando com a bolsinha de colostomia, vamos te curar Pelo amor deixando de com a bolsinha Deus. de colostomia. Ah. Exatamente. Esse é o ponto. Seria o caso da Preta Gil. Exato.
Ela não vai, ela tá com a bolsinha, né? Vai Exato, ficar definitivo. exato, exato. Meu Deus É. do céu. Exato. O Pelé E também ela é nova, foi né? assim. Ela é nova, né? Nova. É uma nova adaptação, né? Sim, é Mas uma é uma nova- oportunidade. É que nem a mulher quando tira a mama. Aham. A mulher Exato. quando tira a mama, ela não tem que se adaptar. Exato. A minha nona, há 40 anos atrás, quando tirou, ela fazia um sutiã de alpiste, coisa, sabe? Levava na mão. Hoje existem, assim, isso também evolui bastante. Então hoje você já fazia. Primeiro que dificilmente tira mama. Na época da sua nona, Tirava tudo. tirava mama para todo mundo. Aham. É. Quando eu fiz residência no AC Camargo, a gente fazia um certo número de mastectomias totais, a gente fala de radicais, e um certo número de quadranterectomias, que são as cirurgias preservadoras da mama, só tem um pedaço da mama. Hoje, praticamente, não se faz mais mastectomia total. Não. Não. E quando faz, você imediatamente já faz a reconstrução plástica Já entra o cirurgião plástico junto. e faz a reconstrução com prótese e com técnica de rotação da musculatura com pele na região do abdômen ou da região dorsal para fazer a parte da pele da reconstrução. Olha, da pele. que Então sensacional. fica Ah, assim, bacana. onde você olha você não acredita, fica muito bem montado a coisa. Então isso aí também evolui Sem bastante. corte, vai por trás agora? Não, você tira chama de retalho miocutâneo, muscular e pele, da região do grande dorsal, baseado no pedico muscular do grande Aham. dorsal. Então sai daqui um triângulo, mais ou menos assim, nesse formato de pele, que é passado por baixo aqui. e Meu Deus. Os alunos, é, senão você vai fazer assim, vai. faz um túnel, exato, e reconstrói a parte externa da mão. Que show. E aí depois vem um tatuador E que faz o bico. tatua a areola e o mamilo. Gente, Perfeito. Você olha e Faz você acha isso. que é da célula daquele Fica jeito. perfeito, Show. Adriana. Perfeito. Perfeito. Show. perfeito. Doutor, E- quer falar? Claro, não, Juscelio, por favor. Se no exame de PSA, não dá nada, eu preciso. É necessário fazer o toque retal? Infelizmente. Por quê? Você tem os cânceres de próstata que não alteram o PSA. Então, o que é o PSA, para as pessoas entenderem? PSA é uma sigla inglesa que quer dizer antígeno prostático específico. O que é isso? É uma substância que é produzida pela próstata e que cai no sangue. Você consegue tirar o sangue da veia, da minha veia aqui, por exemplo, e dosar o meu PSA. Veio da próstata, está no sangue e veio da próstata. Só que o nome está dizendo, é um antígeno, é uma proteína específica da próstata. Então, se eu dosar, vai dar positivo em mim. Nela vai dar nela, ela não tem próstata. É específico da próstata. Qual que é o problema? Que nem todo mundo tem todo homem tem próstata e tem PSA num certo nível de normalidade. Só que nem todo câncer aumenta o PSA. Esse é o problema. Você pode ter o câncer da próstata com PSA normal. E aí se torna necessário realmente aí fazer o toque e, se tiver alguma alteração também, associar com ultrassom para fazer Então é importante. É que nem os marcadores tumorais. Os marcadores tumorais, às vezes eles podem dar negativo e a pessoa ter o câncer. Exatamente. Como que pode isso, doutor? O que acontece? O exemplo da próstata que eu dei, que o próprio nome fala, específico da próstata. Os outros marcadores tumorais dificilmente têm essa especificidade. Por exemplo, câncer do ovário, câncer de natureza epitelial, de origem epitelial do ovário na mulher. Qual que é o marcador tumoral usado para ele? O CA-125, CA-125. Só que, se a mulher tem endometriose, o CA-125 também aumenta. Se a mulher tiver uma infecção pélvica, Aumenta. aumenta. Então, ele não é específico do câncer, embora ele aumente também na condição do câncer. Alfa-fetoproteína, outro marcador tumoral, substância que está presente no sangue e que é produzido pelo câncer do fígado. Também é produzido pelo câncer do ovário, também é de origem não epitelial, no caso dos tumores da linha germinativa, e também é produzido pelo tumor de testículo no homem. Ou seja, ele não é específico. Nossa, gente. E o tumor, às vezes você tem o tumor e ele não produz aquela substância. Então, você também de hepatocarcinoma que não produz alfa-fetoproteína. Por isso que é importante você passar com um profissional. O que acontece? As pessoas hoje elas querem ler o exame, entrar no Google e traduzir. Infelizmente, medicina não é exato. E talvez você precise realmente de um raciocínio de quem lida com aquilo. Não, quem estudou para isso? Eu confesso que é horrível. A gente, tô com uma dorzinha lá, peraí que eu vou consultar o Google. Aquilo ali é pior, acaba com qualquer pessoa. Você já Informação morreu, errada, você isso é quer- pior.
O problema é você pensar o pior também, né? Exato. E doutor, por exemplo, quais são, né? Tudo bem, vamos pensar, né? Hoje, qual é o que realmente mais prejudica, o que leva essas células se mutarem? O cigarro, a bebida, a alimentação? Qual é o número um mesmo? Certo. É uma pergunta complexa demais. Se você perguntar qual o fator de risco, isso aí que você está falando, chamado fatores de risco. Quando a ciência estuda o câncer, ela vai atrás do que pode provocar, do que pode acelerar o desenvolvimento, precipitar o aparecimento. Esses são chamados fatores de risco. O fator de risco isolado mais importante para o aparecimento de câncer chama-se tabaco. E vape também, né? Acho que agora É o novo, né? É. Tu fuma, Adriana? Pior. Tu fuma? Vai Não. Tá menos Aí, um. além do tabaco, você tem uma série de outros. O uso imoderado, né, ou exagerado do álcool é outro fator de risco para o aparecimento, inclusive de colo reto. Os dois, tabaco e álcool. Por exemplo. Então, há vários outros fatores dependendo do tipo de câncer. Para o câncer do colo do útero na mulher. O câncer do colo do útero na mulher, ele era, no Brasil, o segundo câncer mais prevalente e incidente na mulher. Há anos atrás. Deixou de ser, caiu. Por quê? O câncer do colo do útero, ele está associado 80 a 90% dos casos, no mínimo, à infecção por um vírus chamado HPV. Vírus do papiloma humano. Também HPV é do inglês. A gente herda tudo do inglês, né? Vírus do papiloma humano. Isso é adquirido através da relação sexual. O que se desenvolveu, felizmente? A vacina contra o HPV. Para os tipos de alto risco, são chamados 16, 18, 11, que são os tipos mais associados ao câncer do colo do útero, ao câncer do pênis. Então, com a vacina, reduziu... as meninas tomam com 15 anos essa vacina As já. populações de mulheres que vão... Porque isso começou há relativamente pouco tempo. Sim. Vai reduzir drasticamente. E já havia reduzido muito, por quê? Por causa do exame preventivo do colo do útero, que é o Papa Nicolau. Prevenção, gente. Prevenção. Exatamente. Prevenção. Doutor, o Rafael Pupumai, um beijinho para ele, querido, que é nosso conselheiro lá do Força Jovem, ele fez uma pergunta. O Brasil, ele tá, essa coisa da vacina para o câncer, igual a Rússia, tem algum estudo, alguma coisa que realmente a gente esteja aí... Não, ainda não. A gente tem diversas vacinas, inclusive agora foi divulgada a questão da vacina para dengue, né? Sim. Tá super esperada. Estudada, né? Bem estudada, né, doutor? Exatamente. Mas para o câncer ainda não. Inclusive essa notícia, a questão da vacina para o câncer ela já foi feita, principalmente para melanoma no Brasil. Inclusive quando eu fiz residência no AC Camargo, havia uma médica lá, a doutora Débora Castanheira, que estudou, fez pós-graduação, né, em relação a essa questão da vacina para melanoma e tudo mais. Nos Estados Unidos está um pouco mais avançado, no Brasil não. Mas ainda, essa questão da Rússia está ainda mal explicada. Eles falaram que tem a vacina para o câncer da forma geral, mas você sabe, essas coisas não são abertas. Era isso que eu ia dizer. Na China, eles não abrem. Comentário, não Eles tem nenhuma revista científica e só falaram que é mesmo já tipo de estão- vacina do eles já Covid, estão né? dando. mRNA e tal. Isso, a Não fala mais nada. tecnologia É. seria através de vírus da mRNA. Mas como que foi feito, que teste, que amplitude que teve, qual... Até porque, para você fazer uma vacina para um câncer, você vai ter... Quantos anos você vai ter que observar essa pessoa? A não ser que eles estão estudando isso há muitos anos. Mas uma vacina que foi para o Covid não tem muitos anos. Uhum. Então, assim, não está muito bem explicado isso daí. Então, o mundo recebe isso com uma certa Suspeita. suspeita, com certo cuidado, tá? Dá de ombros e espera o... Mas, doutor, com tanto tempo que a gente tem, essa doença, ainda não conseguiram? Será que também eles não estão segurando essa cura? Essa pergunta os pacientes fazem também. Sinceramente, Sim. não. Não? Não. O que acontece? Quando eu falei para você que câncer são uma série de doenças que a gente, de uma forma simplória, não diria nem simples, simplória, medíocre, junta em uma palavra só, é porque ela é muito complexa mesmo. O aparecimento da doença está associado a fatores tão diferentes em cada tipo, em cada localidade de câncer,
E a célula se comporta de uma forma tão diferente em cada tipo de câncer, com tantos mecanismos de escape de mutação genética, que é impossível você conseguir uma solução Faz para uma todo doença sentido, que é faz todo multifatorial. sentido isso, Não tem. Por exemplo, há relativamente pouco tempo foi desenvolvida a imunoterapia. Isso mudou a história do melanoma. Você sabe que você falou, eu ia tocar no assunto, mas acabou que a gente entrou e não falei. Como que está o câncer no Brasil, né? No Brasil, no mundo, mas no Brasil. Nós temos, para entrar nessa questão da vacina, nós temos a incidência do tipo maior, mais frequente de câncer no Brasil, é o câncer de pele. Câncer de É o câncer de pele? pele, é o mais Melanoma. incidente no Brasil. Olha. Melanoma. Aí, por quê? Porque nós somos um país de clima tropical, ficamos ali na linha do Equador, a incidência de sol é muita, temos muita radiação ultravioleta, e essa radiação ultravioleta tem que levar a mutação do gene da célula, que faz o câncer aparecer. Tá bom. Então o câncer de pele é o mais frequente. Mas o câncer de pele, quando nós falamos em câncer de pele, nós dividimos ele em duas partes. Câncer do tipo melanoma e o tipo não melanoma. O tipo não melanoma tem uma letalidade muito baixa. Pouco morre-se de câncer de pele não melanoma, que é o quê? O carcinoma vasocelular e o carcinoma espinocelular. Então, quando nós falamos de câncer, os mais frequentes, nós nem contamos muito com câncer de pele não melanoma. Por quê? Porque a letalidade é muito baixa associada. Primeiro, está na pele. Abriu a ferida, você está vendo, ó, não cicatrizou, vai no médico, opera, tira. Ó. Ele já não é tão agressivo. E você tira com uma relativa facilidade, porque você diagnostica com relativa facilidade. O melanoma já não. O melanoma é um pouco diferente. O melanoma é um câncer mais agressivo por natureza. Ele já tende a crescer e espalhar e jogar células com muita facilidade. E essa capacidade está relacionada à espessura dele. Uma classificação que se chama de classificação de Breslow, que foi o cientista que desenvolveu essa associação entre essa espessura e o prognóstico da doença. Então, quando ele atinge um Breslow um pouco mais espesso, muito frequentemente ele já deu células para algum outro local. Então, nós temos o câncer de pele melanoma e o não melanoma. O melanoma mais grave é menos incidente. O não melanoma é muito mais frequente, mas de baixa letalidade. Na sequência, nós temos o quê? Na mulher, o câncer da mama e no homem, o câncer da próstata. Quase que empatado. Então, nós temos o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é o órgão que está ligado diretamente ao governo e que faz a estimativa. Era bienal, passou a ser trienal. Essa última estimativa que ele fez, acaba esse ano, que foi de 2023 a 2025, e foi nessa estimativa, por ano, no Brasil nós vamos ter em torno de 74 mil casos de câncer de mama e 72 mil de câncer de próstata. Quase que empatado. Depois, abaixo disso vem o quê? Colo reto. Colo reto. Então, assim, no Brasil hoje, e Jundiaí se encaixa exatamente nessa situação. Nós temos no Hospital São Vicente, chamado Registro Hospitalar de Câncer, toda a referência, o hospital de referência para o SUS, para câncer, tem que ter esse registro. E ele faz um registro do número de câncer, de como estão os pacientes, quem está vivo, quanto tempo ficou e tudo mais. E fornece isso para a Fundação Conceito de São Paulo, a FOSP. Então lá, os nossos dados batem exatamente com isso. Olha, que Batem sensacional. Doutor, a Célia Meirelles está perguntando se o câncer de pele pode passar para o cérebro, pode tipo, dar uma metástase? Sim, a metástase. Quando qualquer tipo de câncer pode dar metástase para o cérebro. No caso da pele, o que mais faz isso é o melanoma. O câncer do tipo melanoma. Entendi. O câncer não melanoma é muito raro dar metástase para o cérebro. Mas o melanoma faz e não é tão difícil. Nossa, e a Gessel está perguntando aqui também, ó, quais os alimentos mais propensos a causar o câncer? De uma forma geral, quando a gente fala de alimento para causar câncer, nós falamos do câncer do trato digestivo, que vai da boca ao ânus. Certo? Tudo. Tudo. Então, por quê? Porque é o trato digestivo que tem contato com o alimento. Então, se tem alguma substância nociva, ele está diretamente em contato com o alimento. Então, inclui a boca, o esôfago, o estômago, colo, reto, ânus. Quais são esses alimentos? De uma forma geral, que são os tal dos hábitos saudáveis. Dietas, de uma forma geral, ricas em gordura, principalmente de origem animal, pobres em fibra, fruta, verdura, legumes.
pobres em vitaminas, principalmente vitamina A, associação do hábito de fumar e de beber, esses são os elementos que estão mais associados ao aparecimento de câncer do trato digestivo. Coca-Cola. Tem gente que Não, tem o hábito... Não, Exagera. a associação desse refrigerante com câncer não foi provado por nenhuma... O açúcar realmente não. Todo Não. mundo fala que o açúcar. Eu ia perguntar isso agora. Não. O açúcar não. Quer dizer, o cigarro, a bebida e o açúcar não. Açúcar não. O que é o açúcar? O açúcar é a nossa principal meio, nosso principal combustível do corpo. É o açúcar. O açúcar pra gente, ele é um veneno se você usar demais, mas para outras patologias, por exemplo, diabetes. Foge Se do você- câncer e vai para diabetes. Se você come muito açúcar, você vai ganhar o quê? Gordura. O obeso é predisponente a alguns tipos de o câncer coloretal, o obeso tem mais. Então, assim, o açúcar pode te prejudicar, mas assim, não coma açúcar porque você está alimentando a célula do câncer. Não, isso não existe. Você vê médico falando isso na internet. Sim. Sim, A gente sabe. Sim. Não há nenhuma comprovação científica disso, gente. Mas assim, doutora, a gente sai do câncer e vai para diabetes. Mas a diabetes em si é o câncer no sangue, não é? Não. Passa bem rápido o que é o diabetes. O diabetes nós temos o pâncreas, que é uma glândula que nós temos na parte superior do abdômen, por trás do estômago, entre o estômago e a coluna. Essa glândula produz alguns hormônios e produz também secreção digestiva para ajudar na digestão. Então, a parte dos hormônios é chamado pâncreas endócrino e a parte que produz secreção digestiva é o pâncreas exócrino, que joga secreção lipase, amilase, a protease de uma forma geral para digerir gordura, açúcares e proteína. A parte endócrina, quando falha o principal hormônio da parte endócrina, você tem insulina, glucagon, é a insulina. Qual que é o papel da insulina? A insulina trabalha transportando a glicose do sangue para dentro da célula, para que a célula consuma a glicose do seu funcionamento. Quando o pâncreas falha em produzir insulina na quantidade certa para isso, a glicose não entra na célula, fica no sangue, aumenta a taxa de glicemia no sangue, e isso provoca uma série de problemas que é o tal do diabetes. Mas Perfeito. não é câncer. Pelo amor de É Deus. muita coisa. E doutor, nossa, não muito perguntei curioso, quase né? nada. É Não muito perguntei quase curioso. nada mesmo. Doutor, e a pessoa, por exemplo, que teve câncer, né, que está numa remissão de câncer, com quanto tempo ela tem que se preocupar com isso? A vida toda. Não. Pela carinha do necessariamente. senhor, Não. a vida toda. Você tem vários tipos, de novo, De várias câncer. doenças, exatamente. Há cânceres que você dá alta com 5 anos. Outros você dá alta com 10, há câncer que você não dá alta nunca. Existem aquelas pessoas que Poxa têm câncer, ele não é agressivo à pessoa, a pessoa vai com ele, vai embora e morre com ele. Existe, claro que existe. O exemplo mais claro disso é o câncer da próstata. Antes de te detalhar um pouco mais, deixa só complementar o que eu falei para ela. A questão do tempo de acompanhamento. Então, quando você trata um câncer, você inicia uma nova jornada, que é chamado de segmento pós-terapêutico. Esse segmento, preservação, como queira chamar, envolve um dos principais critérios de cura, que é o tempo. Quando você... Doutor, eu estou curado do câncer? O tempo vai dizer. Eu tirei todo o câncer que existe em você, detectável pela tecnologia que nós dispomos. Eu estou curado? O tempo vai dizer. Por quê? Eu posso até, baseado no tipo de câncer, no estágio da doença que você tinha, te dizer qual a sua perspectiva de cura em 5 anos e em 10 anos. A ciência tem isso, muito tranquilamente. Mas quem vai dizer se você está nessa fatia da cura ou não é o tempo. Então o tempo é super importante para E a alimentação e os modos e tudo isso também ou não? Uma vez que você teve a doença, a alimentação daqui para frente vai te livrar de outros tipos de doença, de outros tipos de câncer. Esse que você já teve. Já teve. Se você vai curar ele ou não, não é a alimentação que vai te garantir isso. Entendi. Entendeu? Então esse acompanhamento nós fazemos com exames periódicos, cada 4 meses durante 2 anos, a cada 6 meses durante mais 3 anos.
e após 5 anos anualmente. Tá? E a câncer, por exemplo, a pessoa tem um câncer de colo, estágio 1 de cólon. Estágio 1. Hoje fala assim, acompanhamento de 2 anos. Libera isso, não vai voltar mais. Entendi. A gente classicamente observa 5 anos, até 10 anos já chegou a É observar. que é meio assustador, né? Você fala assim, mas não vou fazer. Eu fico pensando o paciente. Mas eu não vou fazer. A palavra em Esse, si, você já pelo fala, amor- meu Deus. Nós né? temos no sistema de saúde, da assistência ao SUS, Sistema de Saúde Pública, nós temos uma carência muito grande de vagas para tratamento. A fila está aí, a gente corre atrás, mas enfim. E a gente tem que priorizar quem tem a doença. Quando a gente fala, você não precisa mais vir, parabéns. Você está livre, você não precisa mais passa no seu médico, faz os exames de diabetes e colesterol. Mas você não precisa mais voltar. Assusta. Não, doutor, mas eu quero ir te ver. Não, mas eu quero, você entendeu? Cria um cordão Te amo, umbilical. doutor, te amo, doutor. Você entendeu? E ele não quer largar. Então, e a gente, não, mas você precisa, além de não precisar mais, você tem que dar lugar para outros que estão precisando, entendeu? Sim. Aí você falou da questão do câncer, se você pode morrer com ele. Então, o exemplo mais típico disso é o câncer da próstata. Inclusive, existe hoje, já há algum tempo, a proposta de não fazer nada. É o tal do watch and wait. E olha, observa e espera. Não faz nada. Por quê? O que a gente... Misericórdia, morri, não, só de mas susto. sabe o quê? Você pega um homem com 75 anos de idade, com um câncer de próstata, Gleason 4, que é pouco agressivo. Não, vamos fazer prostatectomia radical, que é uma cirurgia. Hoje, com o evento do robô e da laparoscopia, diminuiu. Mas é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia grande. Traumatizante, depois a pessoa fica com sono um tempão. O que a ciência observou? Que muitos desses pacientes com esses câncer de baixa agressividade, chamado baixo risco, não vão ter benefício da cirurgia. Caramba. O cara, se tem 75 anos, sei lá, ou até mais, tem diabetes, obesozinho, hipertenso, tomou seu remédio de pressão, deixa esse cara quieto. Essa pessoa vai viver Desculpa, mais tive que ir. 8 anos, morrer da hipertensão, de um infarto, e não vai ter nada com a próstata. Ai, gente, mas Então, é assustador, hoje já doutor, existe, não é? Não, porque Ai. é baseado em ciência. Hoje já existem os critérios para você não tratar o câncer de próstata. Os pacientes de baixo risco, de idade mais avançada e com comorbidades. Às vezes a cirurgia é mais perigosa do que o Exato, próprio. vai trazer mais malefício do que benefício. Então, assim, essa pessoa vai viver com câncer e morrer de outra coisa. Entendi. Existe. Mas, assim, como a regra, isso aí a regra é você tem que tratar. Tá? Certo, Você tem que tratar. entendi. Outra coisa, eu li pela internet, isso aí é coisas de internet, praticamente ejacular diariamente. É preventivo ou não é preventivo? Ou é lenda isso aí também? Não lenda, não tem nenhum papel. Não tem nenhum nem papel. ejacular, nem deixar de ejacular, tem nenhum fator protetivo sobre a próstata, sobre órgãos genitais, nenhum. Certo, também. Tinha mais um, eu vou tentar lembrar aqui. Eu Mas... sei que... E doutor, qual a diferença no tratamento da quimioterapia e da radioterapia? Tá. Quando nós falamos de tratamento de câncer, existem três grandes braços para o tratamento. A cirurgia, a radioterapia e o tratamento medicamentoso. Eu não falo nem de quimioterapia e vou explicar por quê. Porque quimioterapia é uma modalidade de tratamento medicamentoso. Você tem dentro da oncologia clínica, que é quem faz a quimioterapia, oncologia cirúrgica, radioterapia e oncologia clínica. Toda medicação é oncologia clínica. Você tem a quimioterapia, você tem a hormonioterapia, você tem a imunoterapia, você tem a terapia-alvo, você tem uma série de modalidades de medicamentos que não são quimioterapia e que são administrados por esse cidadão aqui, que é um oncologista clínico. Então, qual que é a diferença? Você tem um oncologista clínico que trabalha com droga. Você tem o radioterapeuta, que é o especializado em irradiar o tumor. Isso se faz através do quê? Através de hoje, na maior parte das vezes, do acelerador linear de partículas, que é um aparelho que provoca, que gera radiação X. A mesma radiação do raio-x. Do raio-x. Só que é uma radiação com uma intensidade, com toda uma tecnologia para trabalhar... É mais direcionado, né? Direcionado, exatamente. Para
entrar no corpo numa determinada profundidade e ali tem um efeito ionizante que gera radicais livres que mata a célula. Então, o radioterapeuta, ele só faz isso. Ele trabalha, então, com acelerador linear de partícula, que é a teleterapia. Ele trabalha com um robozinho, que é a braquiterapia, a radioterapia com alta taxa de dose. Então, assim, é um outro especialista. É uma residência médica para ser oncologista clínico, é uma residência médica para fazer radioterapia, tem uma residência médica para fazer cirurgia. Tá? Então, são 3 modalidades de tratamento para o câncer. Isso falando da parte médica. Né? E da parte não médica, você tem a nutricionista que trabalha também dando suporte ao paciente com câncer. Você tem o fisioterapeuta que trabalha na parte de reabilitação para pacientes que tiveram câncer de diversas formas. Reabilitação motora, reabilitação esfincteriana, de uma série de formas. O fisioterapeuta, enfim, a parte respiratória, que é muito importante. A enfermagem trabalhando no cuidado do assim. Então, o tratamento do câncer ele envolve uma multidisciplinaridade muito grande. É uma doença complexa. Nossa. E doutor, qual foi assim, o maior desafio que o senhor, como médico, já enfrentou com câncer? Olha, como cirurgião, a gente enfrenta operando, né, desafios semanalmente. E esses desafios, eles estão ligados ao desgaste que nós temos quando passamos ali 8 horas de pé, operando aquele paciente. 8 horas? Ou até mais. Mas é assim, só o senhor mesmo 8 horas ali, ou uma equipe vai trocando? Uma equipe. Meu Deus. Uma equipe. Na frente daquele paciente. E aquele paciente, muitas vezes envolve ressecção, que a gente chama de multiorgânica, que é tirar mais de um órgão e ter que depois que reconstruir, que religar. E muitas vezes nesse trajeto esse paciente apresenta sangramentos importantes, instabiliza durante a cirurgia. Então, isso envolve um desgaste físico e mental muito grande. Para um cirurgião, os maiores desafios são esses, estão relacionados ao ato cirúrgico de alta complexidade. No caso você não sabe o que vai encontrar, né? Exato. Você não sabe o que vai Exato. encontrar. E aí? E aí você tem que ir para uma cirurgia dessa no melhor do seu estado físico, emocional, porque disso vai depender o teu desempenho e disso vai depender o sucesso do tratamento para aquele paciente. E às vezes nem sempre dá certo, né? Eu ia falar isso. E Deve, aí? deve E dar aí, uma doutor? frustração muito Exatamente. grande. Tipo, tu ficou lá 8 horas, a equipe batalhando E às vezes perde a o paciente morre batalha. pós-operatório. E tem esse ainda. Às vezes. E Nossa como Senhora. lidar com isso, doutor? Cabeça é procurar entender que a vida não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus e que nós somos instrumento da vontade dele. Então nós trabalhamos fazendo aquele poder, mas sabendo que todo mundo tem um começo, tem um meio, tem um fim e que o destino de cada um é de cada um. Quem não entende dessa forma, não procura ver dessa forma, não suporta esse tipo de estresse. Olha que frase boa, velho. Você viu? Sensacional. Sensacional. Muito bom. A leucemia, doutor, é um tipo de câncer. Qual a diferença? Quando nós falamos em câncer, os tumores sólidos e os não sólidos. Sólido é aquele que forma massa, palpável, o tumor da mama, o tumor do cólon. E os não sólidos são os hematológicos. E justamente o que você falou, que dá no sangue ou na medula óssea, que são basicamente leucemia, linfoma e mieloma. Esses tumores são de tratamento da alçada do oncohematologista. Esse não tem cirurgia, né? Esse não tem cirurgia. A cirurgia, quando entra pouco, hoje muito pouco, para biópsia, para diagnóstico da existência ou não da lesão para biópsia. Mas hoje, com a tecnologia da radiointervenção, métodos minimamente invasivos, praticamente nós não fazemos uma biópsia, abrir ninguém para fazer biópsia. Você põe a paciente no aparelho de tomografia, o radiologista intervencionista vai lá, faz uma anestesia local ou geral, dependendo da profundidade e da complexidade, espeta uma agulhinha, vai lá no tumor, olhando no aparelho de tomografia, acerta no tumorzinho lá, tira um pedacinho, volta e faz a biópsia. Então, praticamente ninguém faz mais cirurgia para fazer biópsia hoje com a radiointervenção aí, tumores profundos. É por método de endoscópio ou por radiointervenção. Mas esses tumores realmente são de tratamento não cirúrgico. Não cirúrgico. E doutor, nós estamos chegando aqui no final, se deixasse a gente ficava até, né? Ficava muito aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar. Doutor, qual é
Se o senhor pudesse falar, né? O senhor vai estar falando para um monte de ouvintes, né? De telespectadores aqui que estão ouvindo essa entrevista. Qual era o conselho? O conselho para a pessoa se cuidar, para ela... por onde que ela começa? Onde que ela começa para ela se cuidar? As mulheres estão de parabéns. Frente aos homens, as mulheres dão um show. Olá, gente, fala Por quê? sério. Por quê? Porque elas se cuidam muito mais, elas são muito mais prevenidas. E eu acho muito engraçado, porque quando a mulher vai com o marido parece o filho, né? Senta os dois ali e a mulher começa a contar as coisas, pouco ele fala. Ela realmente, nesse momento... Isso foi bem assim. Nesse momento a mulher Aí esquece vira, tal coisa, ela fala, não, falta aquilo lá. Ó. falta isso aí, vira mãe. E muitas vezes é ela que leva ao médico, então a mulher é muito mais prevenida. Então o que você tem que ter, como você falou aí? Primeiro, consciência da necessidade de se cuidar. Isso não envolve só conhecimento, envolve cultura também. O machismo é uma das coisas que mais afasta o homem do tratamento de ir ao médico. Então, primeira coisa, consciência da necessidade de se cuidar. Segundo, conhecimento. O que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer isso. Então, você tem que fazer o Papa Nicolau, você tem que fazer a mamografia, o homem tem que fazer o exame do toque retal, do PSA, fazer os exames de uma forma geral, se cuidar, porque, como eu te falei, obesidade, diabetes favorecem o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então você tem que cuidar também da parte clínica de uma forma geral. Glicemia, colesterol, triglicérides, controlar o peso, ver aquilo que você come. Ah, você quer comer uma besteira todo fim de semana? Que nem minha filha mais nova fala, pai, hoje é dia da porcaria. Então hoje eu posso levar um chocolate para a escola. E leva. Tá bom. Leva. É vida, né? Faz parte. Mas não que aquilo seja Rotina. a sua rotina. Sim. Aí você fica desse tamanho, que você sem saúde, com uma série de problemas. E também favorece o aparecimento de câncer. Então lutar por hábitos saudáveis, evitar mesmo, bloquear o cigarro, beber de uma forma muito controlada, pequenas quantidades, fazer os seus exames preventivos, comer bastante fibra, ingerir bastante água, comer bastante verdura, fruta e carne em quantidades menores. Nossa, isso De é preferência carnes magras. Então, se você fizer isso, prevenção para o câncer ginecológico, uso de preservativo. Tá? O contraceptivo ele não evita câncer. A passagem do vírus ela é feita através do contato. Então, o contraceptivo não evita o contato. Então, usar preservativo em relações que não são pessoas, que não são parceiros definitivos, com quem você não conhece principalmente, evita a transmissão do HPV, evita 80% a 90% de câncer de colo de útero. Nossa. E de pênis no homem. Nossa. Então, assim, uso do preservativo, uso da alimentação saudável, a realização dos exames preventivos. E eduque as crianças a entenderem essa necessidade. Para crescer, meus filhos, eu falo isso sempre. Se cuidar. Não, isso aqui vai provocar, isso aqui vai te provocar, isso não faça. Vai crescendo com a sua cultura. Entendendo, né? Não é só chegar, não pode comer, não pode comer porque não pode. Não pode comer porque causa doença, isso vai prejudicar a tua vida. Daniel, eu vejo que pelo jeito vamos ter que trazer ele de novo aqui. Mas é fácil. Mas sabe o que eu vou fazer hoje? Hoje eu já vou deixar marcado. Aproveitar que tá aqui do lado, né? Muito bom. Ai, doutor. Doutor, aqui, a finaleira aqui. É lenda, é mito ou é verdade? Referente que os doutores estão falando agora, a prática do jejum, que acho que as células se comem, as células cancerígenas, ela come a gordura primeiro, e depois vai chegar a hora que ela não vai ter mais o que comer, aí ela vai morrendo, é fato? Não. Não há cientificamente nenhuma comprovação disso também. Aham. Nós temos no organismo uma série de reservas. Isso. Quando você faz um jejum prolongado, o que vai acontecer? O seu organismo vai lançar mão de algumas reservas. Como você, quando tem o seu dinheirinho lá no banco. Apertou a coisa, você não mexe o dinheiro. Apertou, você vai ter que mexer. Certo. Primeira reserva é o glicogênio hepático. Então, o fígado ele tem uma reserva de hidrato de carbono e carboidrato, que é a principal reserva, que eu falei do açúcar, né, que é a glicose, na forma de glicogênio. Uhum. Entrou no jejum, começa a consumir o glicogênio hepático. Ele tem um tempo, ele dura algumas horas. Acabou o glicogênio hepático, o açúcar no sangue, você não ingeriu nada, está baixo o açúcar no sangue. A gente começa a consumir gordura.
começa a produzir corpos cetônicos, que é aquele que dá o mau hálito do jejum. Você começa a consumir gordura, gera corpo cetônico, ele é uma substância volátil, sai na respiração, no ar que você respira, e fica com aquele mau hálito próprio do jejum. Sim. Isso dura muito tempo. A gordura dura muito tempo, a reserva de gordura. Então, assim, as células não vão se consumir porque diminuiu a glicose do sangue. O corpo lança mão das suas reservas para alimentar as células. Para manter o sistema funcionando. Exato. Então, essa coisa do jejum pode servir para controlar o peso. Né? Você controla um pouco melhor o peso e tudo mais. Mas, assim, com relação à célula de câncer, não tem nenhum papel. Nossa, doutora, aquela dieta do Dr. Atkins, que é só gordura, proteína, isso é câncer, na certa. O que acontece? É um ditado que eu conheci quando era criança. A virtude está no meio. A virtude está no meio, não nos extremos. Dieta só de gordura. Dieta só de sopa. Dieta, esquece. Isso é muito transitório. Você aguenta isso uma semana, depois você não quer mais saber daquilo, e volta tudo que era. Então, assim, o equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. É o meio. Exatamente. É verdade. Ai, mas é isso aí, acabou, né? Acabou o que era doce, gente. Muito mas eu bom. prometo pra vocês que Muito bom. eu vou trazer o doutor aqui de novo, gente. Eu vou trazer o doutor aqui, nem que for numa outra sexta-feira especial. Por Porque favor. eu acho que a cirurgia do senhor na quarta-feira é complicado, né, doutor? Doutor, podemos gravar, filmar o senhor e pegar um dia a dia seu, filmar, gravar, fazer umas coisinhas assim? Tá no ar, hein? Olha a resposta, cuidado. Tá sendo gravado. A gente, hoje, assim, claro que pode. A questão é saber em que momento, como e o que você pode filmar. Porque hoje, principalmente com a tal da LGPD, Aham, a gente tem um comprometimento muito grande com não passar informações que identifiquem as pessoas. certo. Então, assim, isso é feito, Aham. filmagem, claro. Pra que vídeo a gente consegue borrar o rosto das pessoas. Mas dá para fazer sim, só tem que escolher. E hoje, por conta da LGPD, a instituição tem que ser informada, tem que permitir e tudo mais. Mas é possível sim. Lei de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados. Falo de LGPD porque já ficou no jargão. Lei Geral de Proteção de Dados. É isso Boa. aí. Mas é isso aí, doutor. Nossa, sem palavras para agradecer esse momento que nós tivemos aqui de tanto aprendizado. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos cuidar da saúde. E hoje a gente pode durar muito mais tempo com qualidade de vida, porque não adianta também a gente durar muito tempo e ficar numa cama inválido sem poder ser feliz. Então é isso, né? Estamos ficando por aqui com mais um Fala Sério. Semana que vem tem mais. Doutor, muito obrigado mais uma vez por essa participação mega especial. E eu que agradeço imensamente e espero que a população faça o melhor proveito daquilo que foi discutido aqui. Com Saúde e certeza. cuidem-se. Com certeza. Obrigadão, doutor, que o cara lá de cima te dê mais força pra continuar cuidando de coragem. mais e Não, mais pelo pessoas amor- aí. Não, e ele cuida de muita gente querida, É, pelo então. amor de Deus, né, doutor? Gente, beijo em todos, cheios de floquinhos de paz e amor. Até a próxima. Fui.